Olá, meu nome é Hans e junto com a Júlia nós vamos apresentar a produção de óleos básicos e também a produção de parafinas. Historicamente, há 2600 anos antes de Cristo, no Egito, se utilizavam sebo de animais, comumente boi ou carneiro, para lubrificar trenós egípcios. Esses trenós eram utilizados para transporte de carga e facilitavam esse deslocamento, né, a vencer o atrito. Na Grécia Antiga e em Roma, também utilizavam sebo de animais e eles utilizavam esse sebo nas engrenagens das carroças. E além disso, eles utilizavam também em guerreiros, né? Antes de batalhas, eles passavam no corpo e utilizavam esse sebo de animal. Hoje, né, esses lubrificantes usados antigamente em veículos, ele é derivado de petróleo. Então, há o processo de refino do petróleo e nesse refino é extraído esse óleo básico que é majoritariamente composto no lubrificante. Bom, nessa parte da matéria-prima, nós iremos focar um pouco sobre a origem do petróleo. E assim, através de alguns estudos realizados e utilizando também procedimentos sísmicos e também uso de variações do campo magnético terrestre, foi possível detectar algumas jazidas de petróleo. Essas jazidas, elas são compostas tanto por restos de materiais, como restos de animais mortos e de vegetais que, com o tempo, sofreram com a questão da variação da temperatura e com grandes pressões do solo. Além disso, essas jazidas elas são formadas por misturas complexas de hidrocarbonetos e elas também podem ser encontradas tanto nas camadas mais profundas de oceanos, mares e lagos, como também pode ser encontrada na Terra, além de ser uma fonte de energia natural não renovável. Os óleos básicos, ele vem do refino do petróleo, né? E o petróleo ele passa por duas destilações. A primeira destilação sendo fracionada, onde os hidrocarbonetos mais leves eles vão ao topo desse destilador, né, desse equipamento, e o rejeito, que é o resíduo pesado, ele passa para o segundo destilador, que faz uma destilação a vácuo. Essa destilação a vácuo, ele é retirado os óleos lubrificantes, certo? E a partir desses óleos lubrificantes é feito um outro refino, um outro tratamento que dará origem aos óleos básicos, né? Nessa tabela nós podemos ver a composição aproximada da quantidade de átomos de carbono existentes e suas aplicações, né? Nós podemos ver que o gás natural, o GLP, o éter de petróleo, até o óleo diesel, ele é retirado na primeira destilação fracionada do refino de petróleo. A partir do óleo lubrificante para baixo, ele é tratado como rejeito do primeiro destilador e refinado a partir do segundo destilador, onde é feita uma destilação a vácuo. Podemos ver que o óleo lubrificante está em torno de 16 a 20 átomos de carbono, né? E até por volta dos 36, que no caso é a parafina, ele é considerado um óleo básico. A partir do asfalto e coque de petróleo, como tem a presença de aromáticos, compostos heterocíclicos, parafínicos, ele não teve o tratamento necessário para se transformar em óleo básico. E após a destilação a vácuo, tendo o produto, os óleos lubrificantes, esses óleos são passados por outros refinos, né, por outros tratamentos. Tem duas rotas utilizadas para esses tratamentos de óleos lubrificantes para gerar os óleos básicos finais mesmo. Tem a rota de hidrorefino, né, que é mais cara, mas tem um maior rendimento e a qualidade é maior.
E esse processo essa rota de hidrorefino, ele é um processo físico. Ele converte os compostos desejados utilizando processos físicos. Bom, aqui nós temos uma representação de uma rota sintética, né, do petróleo e dos seus subprodutos, na qual mostra desde a formação dos óleos básicos, como também a produção da parafina, né, que mostra que ela é feita através do refino desses óleos, principalmente os óleos lubrificantes, na qual elas passam por uma etapa de desparafinação, onde surgem as parafinas oleosas. Depois elas também seguem por uma etapa de desoleificação, na qual surgem as parafinas moles. E por último, elas passam por uma etapa de hidrotratamento, que é para meio que ajustar suas propriedades na etapa final e apresentar uma característica excelente. O que é a parafina? Podemos dizer que a parafina ela é uma substância que ela é derivada do petróleo, ou seja, ela é produzida, né, através do refino de óleos lubrificantes. Além disso, a sua composição ela é formada por uma mistura de hidrocarbonetos saturados e a sua cadeia ela pode ser tanto linear quanto ramificada e ela apresenta entre 18 ou até mais átomos de carbono. Como foi falado anteriormente, a parafina ela pode ser obtida através de duas formas. Através da etapa da desparafinação, que são formadas parafinas moles, e as etapas de desoleificação, onde são formadas parafinas consideradas acabadas. Bom, para a produção das parafinas é necessário seguir um padrão de qualidade que é estabelecido. Como, por exemplo, temos a questão do estado sólido nas condições de utilização. Nesse ponto é avaliado o ponto de fusão dessas parafinas. Temos também a avaliação da ausência de contaminantes, onde a cor do produto vai determinar a severidade do processo de hidrogenação, que é avaliada pela cor Seibold. Além disso, também é avaliado a questão da consistência e dureza, porque elas influenciam no uso do produto, então é utilizada uma agulha específica para penetrar na parafina e realizar essa avaliação. E além disso, outros aspectos são avaliados, como a adesividade e moldabilidade, na qual são avaliadas pela faixa de destilação. E assim, quando se trata das indústrias farmacêuticas e alimentícias ou cosméticos, é necessário fazer um teste específico. Esse teste ele é conhecido como teste FDA 172866. Esse teste ele é responsável por avaliar a qualidade do produto e verificar se nesse produto não tem a presença de hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. As parafinas elas podem ser encontradas no mercado em várias formas, sendo elas na forma líquida, na forma sólida, na forma em barra ou em gel. Ela vai variar muito de acordo com o ponto de fusão dela. Bom, além disso, elas apresentam propriedades termoplásticas e apresentam diversas aplicações, né? Como, por exemplo, embalagens de papelão, fabricação de velas, adesivos, pode ser utilizadas também em pranchas de surf. E a parafina, assim, ela é mais utilizada na questão da produção de vela, representando 60% da demanda da parafina. Só que, como foi falado anteriormente, esses tipos de parafina elas podem ser utilizados em diversos segmentos industriais, tanto para cosméticos, quanto a questões alimentícias, quanto as questões farmacêuticas. As parafinas são classificadas de acordo com seu ponto de fusão. E para fazer essa classificação é necessário seguir o padrão de temperatura em graus Fahrenheit. Depois dessa classificação, é possível identificar onde cada parafina será aplicada na indústria, como indicado na tabela mostrada nesse slide. Bom, as parafinas elas podem ser utilizadas como emulsões. Por quê? Porque elas apresentam resistências a ambientes alcalinos e ácidos. E além disso, elas possuem propriedades hidrorrepelentes, sendo aplicadas em diversos segmentos industriais, como é possível observar aqui nessa tabela. Ela pode ser aplicada em indústria madeireira,
pela questão da impermeabilidade da madeira, a indústria têxtil, pela emulsão da parafina da elasticidade e durabilidade para o tecido, da indústria cerâmica, para um ganho mais econômico. Essa emulsão ela oferece maior força e resistência para os produtos produzidos a partir da cerâmica, e a indústria petrolífera, que ao se misturar a emulsão de parafina ao fluido de perfuração, há uma melhor significativa na lubrificação, evitando colapsos e obtendo uma aceleração na perfuração dos poços. As parafinas elas podem ser divididas em duas formas de cristalização, sendo elas as macrocristalinas e as microcristalinas. Como é possível observar aqui na foto, as macrocristalinas elas estão representadas pela cor verde e as microcristalinas pela cor preta. Bom, as macrocristalinas elas apresentam um ponto de fusão em torno de 60 graus e 95 graus. Elas são oriundas de cortes residuais que, quando elas são cristalizadas, elas acabam formando cristais bem pequenininhos e apresentam hidrocarbonetos normais parafínicos e apresentam também altos teores de hidrocarbonetos parafínicos ramificados, que a sua cadeia ela apresenta em torno de 40 a 55 átomos de carbono. Já quando se trata das microcristalinas, elas apresentam um ponto de fusão em torno de 43 e 68 graus Celsius. Elas são oriundas de cortes destilados, com uma faixa de destilação entre 350 graus e 550 graus Celsius, e que, quando elas são cristalizadas, elas formam cristais grandes e bem definidos. E a sua cadeia ela é composta por cadeias hidrocarbônicas normais parafínicas, que apresentam entre 18 a 40 átomos de carbono. E assim, esses dois tipos de parafinas, tanto na forma pura quanto misturada com aditivos, elas possuem algumas aplicações no ramo industrial. Quando a parafina está na questão da macrocristalina, na forma da macrocristalina, ela pode ser utilizada na produção de velos, recobrimentos de papéis e outros materiais. Já quando a parafina se encontra na forma de microcristalina, ela pode ser utilizada como agente impermeabilizante em isolamentos elétricos e nas indústrias de cosméticos. Bom, podemos concluir que a produção de parafina é de suma importância para o segmento industrial. E como foi apontado anteriormente, as parafinas elas são formadas devido ao refino de óleos lubrificantes, e o alto grau desse refino é que vai determinar a coloração e a estabilidade dessa parafina. E além disso, essas parafinas elas apresentam diversas aplicações e a sua utilização vai depender do seu processo de fabricação. Os óleos básicos, eles podem ser de base mineral, o que é produzido pela Petrobras, ou pode ser também de base sintética. O de base mineral, ele é constituído de mistura complexa de hidrocarbonetos paraníficos e naftênicos, com menor teor de hidrocarbonetos aromáticos, presente com 15 ou mais átomos de carbono. Esses óleos minerais, eles servem como base de diversos produtos, como lubrificantes, como já bem falado. Eles também podem servir como dispersantes e inibidores de corrosão. A sua classificação ela se dá de acordo com os hidrocarbonetos predominantes em sua composição em parafínicos ou naftênicos. Os parafínicos ele é mais indicado para componentes onde ocorre variação de temperatura ao longo de uso, em equipamentos. E já os naftênicos ele é indicado a usar em equipamentos onde há baixa temperatura. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis acabou categorizando esses óleos básicos em 6 grupos, o que está mostrando no slide. Já os óleos básicos sintéticos, eles são produzidos a partir de óleos básicos minerais após o processo de sintetização. Esse procedimento elimina os radicais livres de hidrocarbonetos presentes no composto e retira as impurezas também.
Isso faz que ele fique mais estável à oxidação. E esses óleos sintéticos eles fazem parte do grupo 4 e 5 da classificação da ANP. Nesse slide a gente demonstra nossas referências. Espero que tenham entendido e tenham aprendido um pouco mais sobre esses óleos básicos. E qualquer pergunta, estamos aqui para responder. Obrigado.